Meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é seu irmão Rogério de Jesus. Estamos aqui para refletir um pouco sobre o Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Vamos ler a partir do verso 10. Vamos ler alguns versículos. Versículo 10. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Versículo 17, do 17 ao 20. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e, feito a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Vejam, apesar deste relato histórico estar distante de nós há 2000 anos, eu consigo ver neste relato algo que eu não consigo enxergar nos nossos dias. Eu vejo aqui algo que eu não consigo ver nos dias atuais. Apesar de que nos dias de Paulo houvesse os 2 grupos, os que pregavam a circuncisão e os que pregavam a incircuncisão, apóstolos de Jesus de Nazaré, Pedro, Tiago, João e os demais, apóstolos da circuncisão, enviados pelo Senhor para levar o evangelho aos judeus. O apóstolo da incircuncisão, incumbido pelo Senhor de levar o evangelho a judeus e gentios, que estavam sob o território dominado pela Roma antiga. Apesar de haver esses 2 grupos, eles tinham algo em comum: a fé. Justificação pela fé. Doutrinariamente falando, os da circuncisão, que pregavam para os judeus, estavam presos aos ritos, à cultura judaica, a uma série de coisas comuns entre os judeus. O da incircuncisão, Paulo, ele não pregava as práticas litúrgicas, os ritos cerimonialistas, nem tampouco a cultura judaica, para os que ouviram o evangelho através de si. Vejam só, hoje é diferente. Porque ninguém dos que hoje compõem o sistema religioso prega o evangelho da incircuncisão, o evangelho pregado por Paulo. Na verdade, se prega uma mistura de coisas, se prega uma mistura de doutrinas criadas pelos homens, doutrinas dogmatizadas, sistematizadas, idealizada por alguém. Então não se prega o evangelho. Se prega uma confusão. O que nós temos hoje aí como evangelho, na verdade, é uma mistura de tanta coisa. Mistura de lei, práticas do judaísmo antigo, prática da legislação dada a Israel. Aí traz para esse ambiente. Quando você questiona sobre aquilo, ele diz que está na Bíblia. Ora, se está na Bíblia tem que ser seguido. Mas uma série de coisas que estavam no antigo pacto, eles não seguem. Então é uma mistura, é uma mistureba. Essa é a verdade. E quando você lê esse texto aqui de Paulo, você percebe, ou sobre Paulo, você percebe uma coisa, que a pregação dele surtiu o efeito que as pregações dos nossos dias, dos nossos pregadores, dos nossos mestres da atualidade não conseguem fazer. O apóstolo Paulo, durante 2 anos, ele trouxe a palavra de Deus. Quando eu digo a palavra de Deus, não estou falando de Bíblia, não estou falando da letra.
Eu estou falando da revelação que foi dada a ele. A palavra de Deus, nesse contexto da nova aliança, é a revelação que foi revelada, dada ao apóstolo Paulo, que diz respeito aos feitos da cruz, aos benefícios espirituais provenientes daquilo que Cristo fez, a estrutura daquilo que compõe a nova aliança. Quando eu digo estrutura, estou me referindo às doutrinas que compõem essa estrutura. A palavra de Deus, segundo a graça de Deus, é isso. A palavra de Deus não é você pregar o antigo pacto. De lá a gente tira lições, verdades, lições. Não se extrai de lá a doutrina, coisa que é feito hoje em dia. Mas vejam, durante 2 anos, Paulo pregou uma palavra que mudou a vida das pessoas. É só você ler aqui, a partir do versículo de número 10. Vai dizer que toda a Ásia, aquela região que hoje compõe alguns países, dentre eles existe a Turquia. Toda aquela região, nos dias de Paulo, foi impactada pelo Evangelho. Toda. Todos ouviram o Evangelho. Eu vejo constantemente campanhas missionárias, envio de missionários para aquela região para pregar um Evangelho que não se parece em nada com o Evangelho pregado por Paulo. Por que não se parece em nada? Porque não é o Evangelho da graça de Deus, é o Evangelho institucionalizado. É o Evangelho que tem as digitais da denominação, que tem as ideologias denominacionais. É esse tipo de evangelho que está sendo pregado por aí. Envia-se missionário para cá, para lá, em lugares aonde Paulo já passou. Entende? Lugares aonde o evangelho já passou, já fez o efeito lá atrás. E se esse evangelho, que há décadas está sendo pregado através dos tais missionários, e não consegue fazer efeito, é porque com certeza essa mensagem não tem o que tinha a mensagem que foi revelada a Paulo. Essa é a verdade. Deus, através do apóstolo Paulo, confirmou, entendeu? Não somente o seu ministério, como aquilo que ele falava, confirmando através dos sinais. Sinais, milagres, prodígios. Você consegue entender, meu irmão? Olha só. A mensagem de Paulo, a partir do versículo 18, transformou a mente das pessoas, fez com que as pessoas mudassem de vida, mudassem de comportamento. Cara, o que muda é a palavra. O que muda é o evangelho. É o evangelho que muda o que está aqui. É muito fácil as pessoas mudarem porque a sua instituição elas obrigam a mudança. Elas te empurram a um posicionamento. Outra coisa é quando você lê o evangelho e o evangelho faz efeito na sua vida, na sua mente, e você, impulsionado por este evangelho, muda a sua mentalidade. Quando você muda a mentalidade, uma série de outras coisas ocorrem. Muitas outras mudanças acontecem na sua vida quando a sua consciência é transformada pelo evangelho, quando a sua mente é transformada pelo evangelho. Então é por isso que nós vemos o mundo do jeito que está, o país do jeito que está, muitas outras nações cheias de igrejas, cheias de denominações, cheias de instituições, cada qual falando uma coisa, vendo de uma forma diferente, ninguém concorda com nada, ninguém entende conforme a outra entende, todo mundo dividido. Como é que vai ter mudança nesse país? Como é que vai ter mudança neste mundo? Não vai ter. Não vai ter. Porque a mudança só ocorre mediante a revelação do Evangelho da graça de Deus. Caso contrário, vai ser sempre mais uma religião, um dia aqui, outro dia ali, nascendo. Vai ser simplesmente mais uma instituição sendo gerada e pessoas cada vez mais alienadas, porque a religião é isso, ela consegue aprisionar sua mente, ela aprisiona tudo sobre você. Que Deus tenha misericórdia desse país, que Deus tenha misericórdia dessa nação e que Deus possa, através dos que entenderam o Evangelho da Graça, pregar este Evangelho para que haja mudança na mente, na consciência das pessoas. Forte abraço a todos.